Olá, meu amigo, olá, minha amiga. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu demorei um pouquinho para gravar outro vídeo, né, pessoal? Pois é, tava bastante corrida aqui para mim e nós estamos aí ativos de novo. Só que dessa vez eu queria fazer diferente. Pessoal. Espero que vocês concordem comigo. Mas nessa nova maneira, eu queria trazer para vocês casos clínicos. O que vocês acham? Depois coloque o comentário de vocês aí abaixo do vídeo, tá bom? Coloque o comentário de vocês e me digam se vocês querem que eu traga mais casos clínicos. Esse caso clínico ele é bastante conhecido na nossa prática clínica, onde a gente vê muito, principalmente pelo fato do que está acontecendo, né? Que a expectativa de vida está aumentando muito. Então, é um caso clínico a respeito da doença de Alzheimer, é o reflexo da fisioterapia na doença de Alzheimer. Então, basicamente é uma doença, uma patologia que a gente vê muito na prática clínica. Então, eu queria trazer para vocês esse relato clínico, esse relato de caso, que eu vou estar trazendo continuamente aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Então, para quem está chegando agora, para quem já é de casa, mas para quem está chegando agora, o meu nome é Igor Cardoso, sou estudante de fisioterapia, finalizando já o sexto período, tá bom, pessoal? Então, de já eu peço que vocês sapequem aquele likezinho bacana, isso ajuda muito a produção de conteúdo, o compartilhamento ajuda demais para outras pessoas saberem do nosso canal, o crescimento também, viu, pessoal? Então, peço a ajudinha de vocês aí. Bora lá? Pois bem, pessoal, nesse artigo, nesse relato de caso, ele vem dizendo mais ou menos o que é a doença de Alzheimer. Eu não vou aprofundar muito, até mesmo porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas se vocês quiserem que eu aprofunde mais, vocês coloquem aí nos comentários, tá bom? Que aí eu faço outro vídeo falando mais aprofundado acerca da doença de Alzheimer. Então, considerado atualmente como um fenômeno mundial, o processo de envelhecimento ele vem ocorrendo nas últimas décadas através do aumento da expectativa de vida, que foi o que eu tinha falado anteriormente. E que esse aumento da expectativa de vida que resulta no crescimento acentuado na população idosa. Pois bem, a doença de Alzheimer ela é uma afecção ocasionada por degeneração neural. Como vocês podem até ver aqui, ó. Deixa eu até marcar aqui. Vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui, ele é o parte neural saudável. Vocês podem ver que realmente há uma degeneração, literalmente, quando esse paciente ele está com Alzheimer, viu? Então, considerada como demência também, que apresenta características clínicas de deteriorização progressiva no comportamento, nas funções cognitivas, na personalidade, assim como um declínio de memória recente. A doença de Alzheimer, como eu falei para vocês, eu não vou me alongar muito e aprofundar demais, mas porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre essa patologia, só sobre doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer ela tem classificações. Ela vai ser classificada em 3 estágios, na verdade: estágio inicial, estágio intermédio e estágio terminal. Que o estágio terminal é o paciente ele já fica mesmo acamado, já não tem mais nenhum tipo de imobilismo, entendeu, pessoal? No estágio inicial, é aquele estágio onde ele começa a perder um pouco de memória, já tem um desequilíbrio, e no estágio intermediário, ele já é a soma dos estágios iniciais com um quadro clínico um pouco mais avançado. Entendeu, pessoal?
Então, nesse artigo, qual é a metodologia dele? Então, esse artigo ele trata-se de um estudo descritivo de natureza aplicada, exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, em forma de relato de caso. Então, qual é a amostra desse artigo? É uma paciente destra do sexo feminino, 82 anos de idade, viúva, aposentada, hipertensa e com escolaridade baixa. Foi realizada a anamnese e avaliação física e utilização de um questionário de estado mental, que vocês sabem que, de acordo com o estágio, vai diminuir na capacidade cognitiva. Pois bem, diante desse relato, foi proposto um protocolo de reabilitação, protocolo de tratamento, e esse protocolo de tratamento ele foi proposto da seguinte maneira, tendo alongamento, circuito, memória, ADM, exercício resistido e orientação aos cuidadores. Sendo que no alongamento, vale ressaltar que o alongamento foi alongamentos passivos, 2 séries de 30 segundos em membro superior e inferior. O circuito foi uma utilização de pegadas anexadas no solo, cores diversas, até mesmo para facilitar, cones dispostos em zigue-zague, bambolês e degraus durante 15 minutos. A memória para a estimulação da memória, foi feito reconhecimento de cores, de formas, animais, frutas, números, através de jogos tais como quebra-cabeça, construção de torres e jogos de copos de variados tamanhos, formas e cores. Em relação à ADM, que é a amplitude de movimento, para membro superior foi feito ativo e ativo assistido com uso de bastão. Para membro inferior, ADM passiva e ativo livre. Já nos exercícios resistidos de membro superior, foi feito faixa elástica, ou seja, TheraBand, na cor amarela, sendo que vale ressaltar que cada cor ela tem uma intensidade diferente, uma resistência diferente. Então, e também teve a questão da orientação aos cuidadores, ou seja, esclarecendo toda a questão da patologia, dos estágios, o que acontece em cada estágio e o cuidado claramente com esse paciente, né? E aqui, só para representação, aqui vocês podem ver que nessa foto, ela está fazendo o circuito, como vocês podem ver aqui, ó, os pezinhos colocados no chão, e nessa daqui, vocês podem ver fazendo ADM de membro superior, entendeu? Fortalecimento de membro superior, tá ok? Pois bem, durante toda a avaliação, foram feitas avaliações, tanto pré-intervenção e pós-intervenção, só que essa primeira tabela é falando a respeito dos sinais vitais dessa paciente. Como eu já tinha falado antes, lá no slide de metodologia, essa paciente ela é hipertensa. E como vocês podem ver aqui, a frequência cardíaca dela, a pressão arterial, estava 12 por 6. Frequência cardíaca 71, frequência respiratória 16 impulsões por minuto. Os valores de referência ficou de 14 por 9, 80 e entre 14 e 18, ou seja, pelo fato dessa paciente ser hipertensa, esses valores eram para estar alterado, entendeu? Então era para ser alterado, mas não. Esses valores eram normais, mesmo essa paciente tendo hipertensão, tá ok? Vale ressaltar isso. Outra questão, essa outra tabela é justamente fazendo com que a gente possa observar como esse protocolo ele deu uma significância em relação à reabilitação. Por quê? Aqui, deixa eu até marcar para vocês, aqui a gente vê os resultados
pré-intervenção e aqui pós-intervenção. Ou seja, na questão do questionário, como eu tinha frisado, do mini questionário de estado mental. Esse questionário ele vai variar entre 0 e 30 pontos. 0 e 30 pontos. Então, antes da intervenção, foi marcado o quê? 6 pontos, equivalente a mais ou menos 20%. Após a intervenção, de 6 foi para 10. Então, é um resultado significativo? É um resultado significativo. Outra, a questão da caminhada de 6 minutos. Caminhada de 6 minutos também foi feito. A gente pode observar que, antes da intervenção, essa paciente só fazia o quê? 4 voltas. Essas voltas são equivalentes a mais ou menos 120 metros. Após a intervenção, aumentou, ou seja, de 4 passou para 7. Então, aí a gente já pode ver que o protocolo de tratamento, a reabilitação, deu uma significância bastante alta, ou seja, 7 voltas. Ou seja, em torno de mais ou menos 210 metros. A questão do fortalecimento também aumentou, ou seja, de 12 foi para 14. Então, a gente pode ver em todo esse arcabouço que o protocolo, ou seja, os exercícios pré-estabelecidos deram resultado, tá bom? Vamos adiante. Então, dentro deste artigo, ele traz outro estudo realizado por Hernandes, onde analisaram os efeitos de um programa de atividade física regular, sistematizado e supervisionado sobre as funções cognitivas, equilíbrio e risco de quedas de idosos com doença de Alzheimer. Como resultado, houve um resultado positivo do programa de atividade física na manutenção das funções cognitivas, agilidade e equilíbrio, que é o foco principal, sem o aumento de risco de queda para esses idosos. Ou seja, voltando para a nossa paciente, foi feito, como eu tinha falado antes, foi feita uma avaliação. E a avaliação dos movimentos articulares foi mensurada através da goniometria, onde identificou limitações de movimento, com maior parte das articulações avaliadas no período pré-intervenção. Vou até marcar aqui, ó. Foi feita a goniometria, onde foi identificado limitação de movimento, ou seja, diminuição de ADM, em maior parte da articulação. Isso no período pré-intervenção, ou seja, antes da intervenção. Vale ressaltar que é muito importante a gente fazer essa avaliação goniométrica. Por quê? Porque dentro da avaliação goniométrica, o que essa avaliação vai nos devolver? Qual o feedback que ela vai dizer? Ela vai nos dar um feedback quantitativo, que é algo excepcional quando vamos traçar um protocolo de atendimento, um protocolo de reabilitação para aquele paciente, que a gente possa ter noção de como é que está a evolução do nosso paciente. Isso de uma forma quantitativa, ou seja, de números. Então, o que foi, qual foi o objetivo depois? Após a execução do programa fisioterapêutico, houve um acréscimo na amplitude de praticamente, eu vou até grifar, de praticamente todos os segmentos, todos, podendo ser visto na tabela a seguir, na tabela 4. Qual é a tabela 4? Essa daqui. Então, essa tabela ela vai nos dizer que, olha, prestando atenção, eu vou focar somente no ombro na parte de flexão. Antes da intervenção, ela no braço direito, quanto é que ia de flexão? 150. Isso antes da intervenção. Após a intervenção, é impressionante.
170. Então, aí a gente vê a importância da goniometria e também da gente saber fazer toda a questão da anamnese e traçar um protocolo específico para que a gente possa ver esse resultado. Então, de 150 foi para 170. Então, foi significativo? Foi significativo. Se a gente for ver o esquerdo, ó, 140 foi para 150. Mínima, mas foi. Entendeu, pessoal? Então, a gente pode ver que esse protocolo, ele foi bastante significativo nessa recuperação dessa paciente. E para nós concluirmos, os resultados desse estudo revelam que a atuação fisioterapêutica adotada foi adequada para proporcionar bons resultados, atuando na diminuição dos déficits cognitivos. Preste atenção, pessoal, diminuição dos déficits cognitivos e funcionais, favorecendo assim, é excepcional isso, uma manutenção da qualidade de vida do paciente aqui está tratado, ou seja, você traçando um protocolo, você consegue colocar justamente favorecendo essa manutenção e qualidade de vida para esse paciente, sendo que você consegue proporcionar uma independência para aquele paciente, para que ele não fique dependente e para que ele possa também fazer as suas práticas de vida diária, como por exemplo tomar um banho, tomar um café, escovar os dentes, ou então pentear o cabelo. Tudo isso é qualidade de vida, o que você está dando para aquele paciente. Então, ou seja, só finalizando, a gente pode ver que esse protocolo estabelecido nesse caso clínico foi um resultado bastante significativo. Então, aqui as referências. E de já eu quero agradecer a todos, viu? Agradecer a todos. E também dizer que deixe o seu like, viu? Compartilhe esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, professores, que possa crescer ainda mais esse canal. É um canal de informação, pessoal, um canal de informação. Eu trago aqui informações que vocês mesmos verão, tanto dentro no âmbito acadêmico, como vocês vão ver também fora do âmbito acadêmico, na sua própria prática clínica. Viu, pessoal? De já, deixem seu like, compartilhem e muito obrigado e até a próxima aí, viu, pessoal?